Boa tarde a todos. É um enorme prazer poder estar a partilhar este momento convosco. Como não sou propriamente conhecido por ser um bom gestor de tempo, vou tentar fazer as saudações da praxe com a maior brevidade possível. Agradeço penhoradamente o convite que me foi endereçado por parte do ciclo das tertúlias. Agradeço fervorosamente a vossa presença cá e tentarei, na minha intervenção, despertar algumas questões que entendo serem interessantes. Não tendo as qualificações técnicas do meu colega de mesa, o Dr. Gilson, permiti-me e autorizei-me a fazer um estudo relativamente aprofundado sobre aquilo que é a realidade de Cabo Verde, a realidade das finanças públicas e da economia cabo-verdiana, pelo que, perceberão durante a minha intervenção, irei em alguns momentos discordar com alguma veemência de alguns pontos que foram colocados cá pelo meu colega de mesa. Bom, eu inicialmente gostaria de fazer um enquadramento daquilo que é as finanças públicas em Cabo Verde, aquilo que é o clima económico que se sente em Cabo Verde. Em breves palavras, posso dizer que neste momento pode-se considerar a economia cabo-verdiana uma economia estável, uma economia tranquila, apesar de todas as influências e daquilo que lhe rodeia pelo exterior. Irei, com certeza, ao longo da minha intervenção, justificar esta afirmação, não deixando de apontar aquilo que são os defeitos e os problemas e os riscos que a nossa economia, pela sua vulnerabilidade, vai assistindo. Bom, antes disso, gostaria de falar dos desafios, porque não há dúvida que a economia cabo-verdiana é extremamente volátil e extremamente vulnerável. Não há dúvida. Nós dependemos muito daquilo que se passa cá fora, dependemos muito dos nossos parceiros no exterior, portanto não podemos considerar nenhuma economia, muito menos a nossa, que pode-se considerar impermeável às condicionantes exteriores. Portanto, acho que Cabo Verde tem alguns desafios muito concretos e muito específicos e não gostaria de deixar a oportunidade de referenciar esses desafios. Apontei e fui verificando durante o meu estudo sobre a matéria que podem apontar-se 4 ou 5 desafios que serão prementes e que irão definir no futuro breve as linhas da vida dos cabo-verdianos e da economia cabo-verdiana. O primeiro, para além da própria crise internacional que se verifica neste momento, há um fator que é bastante importante e que vai ter o seu peso a breve prazo, o facto de Cabo Verde ter passado a fazer parte do grupo dos países de rendimento médio, tendo como consequência imediata alguns cortes em alguns subsídios, em alguns investimentos e alguns financiamentos que nós recebemos de exterior. Portanto, nós vamos ter que saber como lidar com esta situação. Outro desafio que se pode indicar é o desafio da continuidade da diplomacia económica de Cabo Verde. Portanto, Cabo Verde é um país que até agora tem sobrevivido, sobretudo pela sua qualidade na diplomacia económica, na sua capacidade de ir buscar investimento lá fora, e portanto essa variante terá que ser aprofundada neste momento. Portanto, Cabo Verde vai ter que ser criativo, os governantes cabo-verdianos vão ter que ser criativos neste momento, sabendo que a maior parte dos seus parceiros mais consistentes se encontram com problemas internos gravíssimos e, portanto, não poderão ter a mesma disponibilidade que já manifestaram noutros períodos. Outro desafio que Cabo Verde vai ter é a capacidade de criar e diversificar as atividades de rendimento. Nós vivemos basicamente e sobretudo do turismo. Nós vamos ter que ser capazes de encontrar atividades paralelas e adversas ao turismo, não deixando de reforçar a qualidade e o turismo que se oferece, mas vamos ter que ser capazes de encontrar novas atividades de produção de riqueza em Cabo Verde. Para finalizar, nos desafios que eu entendo pertinente, têm que ser adotadas políticas urgentes que possam ser capazes de baixar a taxa de desemprego, o nível de desemprego que se encontra em Cabo Verde, e ainda o desafio premente, que foi muito bem
designado aqui pelo colega Gilson, da necessidade de baixar a dívida pública sem, no entanto, desinvestir nos planos de desenvolvimento. Porque há aqui uma situação que eu pude verificar que é extremamente importante. Cabo Verde tem uma taxa um nível de dívida pública elevado em relação ao produto interno bruto, mas nós temos que perceber isso numa perspectiva económica, numa perspectiva de investir para ganhar depois. Seria impossível, num país como Cabo Verde, com os parcos recursos que tem, não ter uma dívida pública neste momento ao nível do que tem. Nesse ponto discordo um bocadinho do meu colega de mesa, porque praticamente em termos de arrecadação de impostos, o país, quer dizer, a arrecadação de impostos é o meio mais utilizado para o Estado para conseguir se financiar. É um meio que em Cabo Verde foi muito bem referenciado pelo colega Gilson. É um meio extremamente complicado por causa da informalidade do mercado, por causa do número muito baixo de pessoas que vivem em Cabo Verde. Não seria possível o Estado cabo-verdiano financiar-se para os projetos que tem de desenvolvimento, que são importantíssimos para o futuro do país. Não seria possível só através da arrecadação de impostos o financiamento suficiente para conseguir dar resposta aos desafios em termos dos projetos de desenvolvimento que o país tem. E, portanto, a dívida pública não deve ser vista num contexto dramático. Nós temos a dívida pública que temos, mas é uma dívida pública que é um investimento que o país está a fazer no sentido de depois conseguir o retorno. Nós precisamos de construir infraestruturas, precisamos de investir na formação, precisamos de investir em diversas áreas, como eu disse no início, que possam ser alternativas ao turismo, e a única forma que o país encontrou é de endividar-se no exterior. É óbvio que o endividamento exterior, a dívida pública, tem que ser feita de forma conscienciosa e responsável. Eu creio que os governantes, ao longo dos anos em Cabo Verde, têm tido a capacidade de fazer os investimentos e contrair as dívidas em nome do Estado de forma responsável, com um projeto credível, no sentido de se depois conseguir, com o passar dos anos, o necessário retorno com os projetos de desenvolvimento que têm-se vindo a produzir. No próximo ponto, eu gostaria de indicar alguns dados que acabam por reforçar um bocadinho aquilo que eu disse no início, o facto de se viver um clima económico estável, tranquilo, em Cabo Verde. Verificamos por alguns dados dentro do contexto africano. Algumas avaliações feitas à economia cabo-verdiana dizem que Cabo Verde é o 10º país em África na lista dos países com melhor ambiente de negócios. Cabo Verde também é o primeiro colocado na lista dos países da CEDEAO em termos de liberdade económica, é o terceiro nesta mesma lista em África, é o 5º país em África em termos de desenvolvimento de infraestruturas, e Cabo Verde teve uma taxa de crescimento económico até ao ano da crise de 7%. Dados do PIB, para nós termos algum elemento de comparação, algum elemento material. Nós tínhamos em 99 um PIB a rondar os 0,6 bilhões de dólares, tínhamos em 2007 um PIB a rondar 1,6 bilhões de dólares e em 2011, pelas contas, o PIB rondou os 2,08 bilhões de dólares. Fazendo-se a tradução pelo PIB per capita, pelo Produto Interno Bruto per capita, portanto, por cabeça, em 99 havia um PIB per capita de 1.500 dólares, em 2007 de 3.200 dólares e em 2011 um PIB per capita de 4.000 dólares. Também é importante referenciar aqui, pelo caráter imparcial e rigoroso dessas informações, alguns dados que foram recentemente publicados pela Agência de Avaliação de Risco, a Fitch, que em Portugal tem estado muito em voga. A Fitch diz que no ano 2011 o PIB cabo-verdiano cresceu em 5%. Também permite-me discordar do colega Gilson neste sentido. Acho que por todas as circunstâncias,
por toda a carência de meios que se vive em Cabo Verde, não é de todo desvalorizar esse crescimento e, portanto, ao contrário do colega Gibson, congratulo-me com esse crescimento. A FIDES também diz que esse crescimento de 5% deveu-se muito pelo aumento da procura do turismo em 25%, pelo aumento das remessas em 24%. Encontramos uma dívida pública neste momento a rondar os 76% do PIB e neste momento gostaria de pegar na questão da crise que se vive na Europa para tentar fazer aqui alguma análise, que certamente não irei ter tempo suficiente, mas irei tentar lançar as bases para o debate. Bom, Cabo Verde tem uma dependência exterior enorme e a dependência em relação à Europa é quase absoluta. O investimento estrangeiro direto que se faz em Cabo Verde é de 90% feito da Europa para Cabo Verde. Portanto, vivendo o continente europeu, os problemas que tem vivido, principalmente nos nossos colaboradores mais diretos, Portugal, sobretudo, o desafio e a solução que eu fui percebendo ser óbvia neste momento é que Cabo Verde e os governantes cabo-verdianos vão ter que conseguir redirecionar a procura de investimento exterior. Portanto, os governantes cabo-verdianos vão ter que procurar outros mercados. E quais são estes mercados? Nós temos, essencialmente, neste momento, dois mercados. O mercado asiático é o mercado que cresce mais aceleradamente no mundo e nós temos, pessoalmente, surpreendentemente, um segundo mercado, que é o mercado africano. O segundo mercado a crescer em termos económicos com mais velocidade é o mercado africano. Portanto, Cabo Verde vai ter que ser capaz de ir conquistar e de ir buscar investimentos na Ásia, continuar a investir na sua relação comercial com a China. Há poucos dias nós soubemos de uma conferência que se fez em Singapura, Cabo Verde. Portanto, nós temos notado que os governantes cabo-verdianos começam a perceber a necessidade de investir mais no continente asiático para diminuir drasticamente a dependência, muito obrigado, que nós temos do continente europeu. Não tendo tempo para aqui pegar em outras questões, eu também fiz uma breve resenha das áreas em que Cabo Verde deve investir para vencer os desafios que eu indiquei inicialmente. E propus-me aqui vos fazer algumas propostas. Investir no capital humano deve continuar, sem dúvida, a investir na formação. Eu sou apologista de um investimento cada vez mais acérrimo na formação profissional, porque nós não podemos construir uma sociedade com boas bases apenas com quadros de ensino superior. Nós temos que criar a convicção que é possível e é necessário termos um bom carpinteiro com formação necessária, um bom canalizador. Aliás, verificamos nos países nórdicos que há um investimento tremendo nessa, digamos, faixa média da sociedade. E é nessa base que Cabo Verde acho que deve, neste momento, sustentar-se. Devemos, sem dúvida, investir numa das grandes bênçãos naturais que temos, que é o mar. Nós ouvimos muito falar no Cluster do Mar, mas devemos definir quais são as linhas do Cluster do Mar. Eu entendo que Cabo Verde deve investir numa pesca industrial, deve investir na sua zona estratégica, geográfica, deve ser capaz de atrair cada vez mais os cruzeiros turísticos que passam nessa zona, deve atrair o comércio e o tráfego marítimo, através dos cargueiros também que passam nessa zona, para conseguir investimento. Investir no aeronegócio, investir na economia cultural, portanto, fazer da cultura um polo de atração de verbas, de receitas, investir continuadamente na agricultura para diminuir a dependência do exterior, para diminuir consideravelmente a importação de produtos que nós fazemos,
verificamos com alguma tristeza, e eu verifiquei, que ainda há muitos estabelecimentos, nomeadamente estabelecimentos no ramo do turismo, hotéis, pensões, que continuam a importar produtos do exterior, produtos que existem em Cabo Verde. Alface, o queijo, nós temos que investir nos nossos produtos. Temos que ser capazes de fazer com que esses produtos sejam atrativos. Mais 2 pontos para terminar. Continuar a investir nas infraestruturas, fazer a mudança estratégica dos investidores e ir buscar os investimentos nos sítios, revolucionar o turismo que nós oferecemos e, depois, quando tiver tempo para falar sobre isso, ter atenção ao número de municípios, que é algo que se proliferou de forma descontrolada em Cabo Verde e que tem aumentado consideravelmente a nível público. Para já é tudo. Obrigado pela vossa atenção.